Bom dia. Quero começar, obviamente, agradecendo ao convite generoso do Rio Descalço para estar aqui hoje, não só tendo ouvido a Guiomar fazer uma super introdução ao que eu vou falar agora, em termos do histórico, né, de por que a gente está na situação que agora eu vou criticar o maior conforto, e poder falar com vocês num grupo tão qualificado realmente é um grande prazer. E queria contar aqui a presença do Ney lá de Sobral, nosso colega, a gente trabalha junto lá. E não sei se você sabe que Sobral é a rede pública mais competente do Brasil em termos de resultados, e é um orgulho muito grande para a gente trabalhar junto com eles. E a gente está trabalhando no currículo com eles. Então o Ney sabe estar aqui, né? Ele já sabe tudo que eu vou falar. Então são 15 para meio-dia, eu tenho que acabar às 12h35. Bom, o que eu vou fazer aqui é apresentar, eu tenho estudado, meu nome é Ilona, eu tenho estudado já há uns 8 anos, pelo menos, para poder estudar as políticas públicas que impactam na sala de aula, não tem como não estudar currículo, tá? Então, eu venho estudando currículo como o desdobramento das decisões de política pública em sala de aula desde 2008, junto com a Paula Lozano, e a gente tinha várias questões. A gente se conheceu e falou: caramba, eu quero saber por que os sistemas de ensino, por exemplo, como a Guiomar falou, são tão procurados, né? Por que existe esse mercado, se tem um grupo de pessoas que falam tão mal, etc. E tal. Então, a gente está pesquisando isso há muito tempo, e agora, com o projeto de Sobral, a gente está enfiado uma gama bem diversa de referências curriculares, tanto dos próprios documentos quanto teóricas e empíricas também. Então, é desse ponto de vista da pesquisa da política pública, o impacto dentro da sala de aula, que eu trago aqui as minhas conclusões sobre quais são os erros sistemáticos. Bom, primeiro combinado que a gente tem que ter aqui é que o currículo tem que ser visto, o currículo ou o nome que a gente der. A gente pode chamar de currículo ou de expectativas, né? Eu vou tentar fazer essa diferença enquanto eu estiver falando aqui. É um instrumento de gestão pedagógica em sala de aula e de gestão escolar, tá? Vou explicar os âmbitos da maneira como eu vejo. E quais são os equipes na produção desses documentos aqui no Brasil. Bom, a letra está muito pequenininha, então eu vou passar para o próximo, que dá uma visão mais geral do que eu quero falar aqui. Na minha visão do currículo, né, que é o ponto de partida da nossa pesquisa sobre o impacto de documentos curriculares em sala de aula, se o documento curricular não funcionar para o planejamento da sala de aula, ele não é um bom currículo. Tá? Existem outras características, mas do ponto de vista do potencial da documentação curricular como o desdobramento da política pública na sala de aula, se esse documento não servir para planejar a aula, ele não é um bom documento. Daí a minha primeira questão do ponto de partida de PCNs e DCNs, etc. e tal. Tá? Se ele funcionar na sala de aula, ele também pode funcionar na escola como um todo. Porque, por exemplo, você pode se juntar com seus colegas, coordenador pedagógico, e resolver problemas pedagógicos que gravitam em torno daquele documento que você precisa dar conta, como ferramenta de planejamento de ensino, né? Se ele funcionar dentro da escola, então, a partir do funcionamento da sala de aula, depois na escola como um todo, ele pode funcionar como um planejamento de rede, né? Para comprar material didático, para fazer a formação docente. Ele regula, se ele for um bom documento, ele tem o potencial de regular todo o funcionamento da sala de aula, da escola e da rede de ensino. E se tudo isso der certo, né, você pode fazer valer uma visão de futuro, né?
tanto de uma rede, de uma cidade, quanto de um estado, e agora uma visão de país, que é isso que nos preocupa agora, né? O documento que já foi produzido pelo governo federal é muito pior do que os documentos conhecidos nos estados e municípios, pelo menos dentro daquilo que eu fui capaz de pesquisar. Então, necessariamente, na minha visão, a mecânica de materialização do potencial do currículo se dá de dentro da sala de aula para fora. Embora, na hora de construir, a gente construa de fora para dentro, mas tem que pensar na sala de aula, senão o currículo não resolve. Como a Guiomar muito bem explicou na aula de história dela sobre elaboração curricular, a letra está pequena, vocês conseguem ler, eu não quero ler o que está na tela, não quero, vocês ficam com o material depois, mas o que acontece? O Brasil ficou isolado dos movimentos de currículo nos países desenvolvidos nos últimos 30 anos, né? Como a Guiomar falou, começou com a Margaret Thatcher principalmente, né? Quer dizer, já existia o currículo nos países, havia assim uma concepção meio hippie, assim, meio solta, né, do que se fazia com o currículo, do potencial que o currículo tinha, e com decisões assim de né, vamos organizar esse sistema, ele está meio bagunçado, né, e depois vem uma outra onda em cima dessa, que é a onda de equidade e agora a onda de excelência, por causa da era do conhecimento e da necessidade de se empoderar as pessoas por meio do conhecimento, né. Então, a gente não, aqui no Brasil, como a gente ficou isolado, a gente não tem habilidade, a gente não tem experiência na produção de documentação curricular. Todo documento que a gente olha aqui no Brasil tem em algum nível esses erros que eu vou apontar aqui, tá? Bom, então qual é o primeiro erro sistemático, né? É olhar para o passado, é o espelho retrovisor, né? Então, a Guiomar foi ótimo ter tido a palestra dela de Dani, porque ela contou toda a história. Por que a gente está onde a gente está? Como a gente chegou até aqui? Então, a gente tinha sonhos de democratizar o ensino e a gente escreveu a documentação, a legislação em cima desses sonhos, mas não conversou com o caminhão de tendências curriculares que estava trafegando em alta velocidade fora do Brasil. E aí a gente fica para trás, né? A gente não consegue produzir, a gente está penando para produzir uma documentação curricular minimamente organizada para a sala de aula, porque a gente não conhece essa mecânica, né? Então, o ponto de partida, quando a gente olha a lei, é claro que a gente não vai desrespeitar a lei, né? E que a nossa Constituição tem princípios que são importantes de serem relembrados na hora de pensar a concepção do currículo. Eu até estava comentando com a Guiomar antes de começar a palestra, não é todo documento que pode servir de parâmetro de referência no Brasil. A concepção curricular da China, por exemplo, ela é completamente diferente da nossa em termos de princípios, né? Os nossos princípios constitucionais são princípios não beligerantes, são princípios de desenvolver os direitos humanos, né? Então, cuidar de acolher a diversidade. Então, são princípios que devem ser levados em conta, né? Mas que, por si só, não resolvem a questão do planejamento da sala de aula, né? A gente não esquece dos princípios, mas é apenas um passo anterior, né? Então, os princípios e a legislação, a gente vai ler, vai olhar para eles e falar assim, se eles fossem suficientes, a gente não estava precisando fazer o currículo mais detalhado, como a gente está urgentemente necessitando agora, né? Mas, como eu já disse, a gente não vai ignorar, a gente vai olhar para essa legislação, vai olhar para a nossa Constituição e pensar dentro dessa concepção da democracia, do Estado democrático de direito brasileiro, o que a gente vai levar para a sala de aula, né? Então, o primeiro passo da estrutura do currículo são os princípios orientadores. Podemos, sim, partir dos princípios da Constituição e da legislação brasileira, né? Mas ela é extremamente limitada. A
gente tem que fazer, a gente tem que avançar naquilo que a gente vai propor, né? Bom, aí vamos avançar. Bom, então, as bases, né, as diretrizes curriculares nacionais de educação básica, como a Guiomar falou, elas vêm assim, de uma concepção de gente que estava fugindo da ditadura. Então, qualquer coisa que fosse mais organizada, mais padronizada, era mal vista como intura autoritária. Então, a maneira de escrever a legislação, ela é extremamente ambígua. Ela não está comprometida de maneira visceral com o direito de aprender do aluno. Ela está muito mais comprometida com o direito do professor, a autonomia, com uma ambiguidade em relação ao papel da escola. E eu destaquei em vermelho, né, a questão da responsabilidade, como é que a legislação apresenta para nós a responsabilidade da escola em relação à educação, né? A gente tem um compartilhamento da responsabilidade, o compartilhamento está previsto na Constituição, a educação responsabilidade do Estado, da família, da sociedade e da escola, né? Mas lá, depois a gente escreve isso, mas lá no fim a gente deixa um recadinho meio ambíguo, né? Que a valorização da experiência, valorizar a experiência escolar, a gente nem ensina os meninos a ler e a fazer as 4 obrigações de direito, e a gente está olhando para a experiência escolar que a gente nem sabe qual é, né? Sobre a qual a gente não tem nenhum controle, né? Isso aqui é um documento para produzir documentos escolares, né? Então a gente talvez não precisasse nem mencionar, né? Bom, então o recado que vem da legislação para a gente é uma ambiguidade na responsabilidade de ensinar, né? A gente teve momentos assim, muito interessantes lá em Sobral, quando a gente estava falando exatamente sobre esse ponto. Quando a gente foi definir os critérios orientadores, em vários momentos se voltou a necessidade de se especificar o que é responsabilidade da escola. Então, a gente misturou no Brasil, por uma série de razões que foram muito bem explicadas pela Guiomar, o que é da escola e o que não é. Então, o aluno dificilmente vai aprender matéria da escola. Mas a dançar, a cantar, etc. e tal, isso aqui sempre, a gente não estou desfazendo a arte, sou uma pessoa que ama a arte, mas o que eu estou dizendo é que na situação brasileira, do atraso histórico brasileiro da educação, onde a gente mal consegue ensinar as pessoas a ler e a escrever e a fazer as 4 operações, a gente está, em inglês se diz spreading too thin, né? Fazendo esticando, que vai ser como documento final, não sabemos, né? Ao mesmo tempo, lança uma iniciativa de inovação escolar, onde ganha o tal do mapa da inovação no Brasil, as escolas que dão para os alunos e seus pais escolherem o que vai ser ensinado. Né? Só olhar no site também. Então, a gente olha o livro didático brasileiro, e aí voltando à questão, da minha questão particular, eu peguei o livro didático dela, fui lá no PNLD, olhei todos os livros, peguei as escolas privadas todas aqui de São Paulo e fui olhar. Todo mundo, os livros didáticos todos, aí você olha a educação, você olha algumas marcas de aprendizado, os meninos vão ver lá no 3º ano. O menino vai saber o que a palavra metade aparece no livro de matemática a primeira vez no 3º ano. Palavra metade. Então, qualquer criança pequena, por mais pobre que seja, sabe o que é metade de um copo cheio, metade de um copo de leite, metade de uma pizza, metade de um bolo, metade de um biscoito. Né? Então, olha o que nós estamos fazendo com as próximas gerações. Né? Aí o que acontece? Quando vai dar a metade, lá no 4º ano para frente, já dá a anotação. 1, tracinho, 2. Se vira os 30, então. Só vai te ajudar em casa, beleza, não, a matéria dada, a matéria estudada, a matéria cobrada. Né? Então, como é que o menino pode chegar à conclusão? Ligar a metade de uma pizza ao 1 sobre o 2, o raciocínio. Se ele não tem esse conceito muito forte lá dentro dele, né? Teve isso, é uma coisa que você aprende lá, já pequenininho.
bolinha, gude, né, conexão, aquelas coisas de educação infantil, gente. Mas nós estamos debatendo a educação infantil na Base Nacional Comum, antagonizando, porque o discurso ele é muito bem trabalhado, né? Quando você fala que o aluno vai aprender, aí você fala, mas ele tem direito a brincar. Aí minha proposta, vai lá ler o que está na classificação internacional de etapas escolares. O ensino, é o 8. A característica da educação pré-escolar é que o aprendizado se dá através das brincadeiras, da fantasia, etc. Não exclui, elas são parceiras, elas são sócias, mas na hora que a gente quer falar, eu não vou abrir mão de todos os livros que eu escrevi nos últimos 30 anos. Aí eu falo assim, não está brincando. Né? O discurso cola. Não é? Então, essa é uma questão importante da gente levar em consideração quando a gente pensa. Vamos fazer uma educação que una o Brasil. Essa é uma palavra muito em moda, né? Que una como? O filho da empregada, do porteiro da pessoa que lava o carro, com o meu. Eles têm o mesmo direito a aprender a mesma coisa, no mesmo tempo. Né? Um com 8, outro com 10, outro com 15, outro nunca. Né? Então, isso que a gente precisa levar em conta. Bom, enfim, você já conhece, né? Então, vamos pular o exemplo ruim, né? E vamos aqui para um outro problema. Uma outra característica Agora, temos falado muito ultimamente na Nova Língua, né? Do livro do George Orwell, né? A gente usa muito palavras para falar assim, ó, ao invés de falar assim, eu nunca li esse livro, né? Eu nunca li e boiei, você está falando um negócio que eu não vou falar, Tiago, me passa aí a referência que eu vou ler. A gente fala assim, a taxonomia solo, a taxonomia de duas complicada, né? Então, ela é complicada. Pois é, mas assim, como que a gente vai fazer sem a taxonomia? Como que a gente vai escrever um currículo sem partir da taxonomia ou as outras parecidas? Como que a gente vai selecionar os verbos e fazer a progressão se a gente for falar nesse assunto que para algumas pessoas é complicado? Então, a gente se fechou numa ilha deserta, e aí eu volto aqui ao fato que a gente está dentro do ambiente do Conselho Britânico, da importância da língua inglesa, do que o Mark iniciou a fala dela mais cedo. Nós temos um problema sério, os educadores brasileiros não falam, não leem, não escrevem inglês. Nós estamos numa ilha. Nós estamos numa ilha de credibilidade e ignorância. Então não dá para consultar, porque até onde eu sei, por favor, me corrija. Existe a taxonomia de não traduzir no português? Tem uma tradução pirata. Tem pirata. Quer dizer, as nossas faculdades de educação. Não, sabe onde é que tem? O melhor artigo que eu achei até hoje em português, eu estou no meio sobre a taxonomia, é da Faculdade de Engenharia da Universidade de São Paulo. Se vocês digitarem, vocês vão achar, tá? Não me lembro agora a referência. Então, a gente cultiva a ignorância. A gente diz que o inglês é a língua do imperialismo americano, como é que chama, não é a palavra agora, não é do grego, mas do Yankee, né? Então, do invasor, do que for, a gente enche a língua inglesa de uma conotação negativa porque a gente não está afim de aprender, porque a gente não está afim de se reinventar. Só que as pessoas que não estão afim de se reinventar são as pessoas que mandam na faculdade de educação no Brasil, públicas, e que contaminam as privadas, porque as privadas, elas copiam das públicas. E quem manda, né, porque a gente deveria modificar as diretrizes curriculares da pedagogia e da licenciatura. Você tem uma lista de 16 coisas que o pedagogo vai fazer
Uma delas, assim, muito discreta, é ensinar a língua portuguesa no campo. Quando ela deveria ser a primeira, tem letra garrafais, parágrafo primeiro, ensina-se português e matemática. Depois, tudo que você quiser. Né? Então, essa questão da gente, a gente diz que o aluno não tem capacidade, mas na verdade, quem não tem capacidade é o sistema educativo brasileiro. Né? Eu quero fazer uma ressalva aqui, dos documentos brasileiros que eu estudei, o documento do Acre é o mais interessante. Ele tem, eu vou depois mostrar para vocês em relação a um aspecto do currículo. Bom, vamos lá. Então, quando a gente não tem medo de educar, né? Então a gente produz documentos explícitos sobre o que precisa ensinar para as crianças, né? E não tem medo de dizer que desde a pré-escola há uma intencionalidade no ensino e que essa pré-escola existe para preparar o aluno para a escola primária. Então, na França, né? Então, eu estou compartilhando aqui com vocês um manual que tem, é um livrinho para os pais acompanharem, os pais de escola maternal, escola de pré-escola, de ensino infantil, na França acompanhar a educação dos filhos deles, tá? Então, como que é descrita para os pais a pré-escola na França? A pré-escola apresenta para as crianças, de forma gradual, as competências fundamentais, atividades de expressão oral, particularmente as sequências destinadas à aquisição de vocabulário. Jesus, né? Aquisição de vocabulário, educação infantil, coitadinha da criança vai virar um probleminha, né? O relato frequente de histórias que o professor conta ao ler e a produção escrita instruída pelo professor. Produção escrita na pré-escola. Prepara os alunos para a aprendizagem da leitura e da escrita, meu Deus. Né? Imagina falar isso lá na FEUJ. Você não sai, você arranca o cabelo. Por meio de 3 atividades principais. Trabalho com os sons das palavras fônicas. Né? A aquisição do princípio alfabético e o treino da escrita. A questão de manter a palavra como está, como se direto de francês. Né? Então, o treino, pegar, né? Vocês sabiam que na Alemanha, uma coisa que eu aprendi totalmente para cada só para mostrar as diferenças do país, quando a gente decide fazer um negócio disso. Vocês sabiam que na Alemanha as crianças, desde o primeiro ano, têm que escrever com caneta tinteira? Para elas treinarem. Vocês sabiam disso? Tem que aprender a escrever com caneta tinteira. Tá? Bom, a pré-escola facilita enormemente a aprendizagem sistemática de leitura e escrita que terá início no ensino elementar. Né? Você manda a criança para a pré-escola, não vai se livrar dela, né? Ela vai aprender alguma coisa, né? Deus quer que todo mundo pega criancinha, mas né, se ela sai de lá prontinha para ler na hora que chega na escolinha, né? É um meio que a gente faz as crianças, ainda mais as de baixa renda. Então, o que o governo da França se compromete com os pais? Veja. Combinado, tá? Ao final da pré-escola, 6 anos. O meu filho será capaz de identificar as principais características da escrita, ouvir e compreender um texto lido por adultos, conhecer alguns textos do patrimônio francês, obviamente, principalmente contos, produzir texto oral de maneira apropriada para que possa ser escrito por um adulto. Veja o que é uma habilidade bem escrita. Não é falar qualquer coisa, falar inteligível, que eu possa anotar. Isto é uma habilidade bem escrita. Vou ler lá no final para a gente acelerar. Vai ficar toda a expressão de vocês. Fazer cópia em letra cursiva, com auxílio do professor, de palavras curtas e simples, cuja correspondência entre sons e letras, grafemas e fonemas, já tenham sido estudados. E escrever o seu nome em letra cursiva. Olha a questão da identidade da criança assinando o seu nome com letra cursiva. E a gente aqui está ainda na briga do palito, montando, vai ensinar a escrever lá os 8, né? Palito nas crianças. Bom, lá os verbos, né?
A progressão do aprendizado é horizontal ao longo do tempo, mas vertical nas sequências pedagógicas. Eu queria muito chamar a atenção para isso, porque isso tem a ver com a taxonomia de Bloom, se quiser. Mas quando a gente fala em progressão, ela é de um ano para o outro e ela é dentro do mesmo ano. Quando a gente pensa que o aluno vai levar para casa um trabalho na própria sala de aula, ele começa mostrando com o dedinho, ou depois ele apontando, né, dando a resposta no caderno, por exemplo, numa prova, você achar informação explícita no texto. Nível 1. Localizar informação explícita. Qual é a cor do chapéu de coisa vermelho? Depois, dentro da mesma lição, você tem que mudar o tipo de pergunta que é feita, porque o aluno vai então passar a inferir, por exemplo. O que a mãe da Chapeuzinho fazia quando ela chamou a Chapeuzinho? Está na história? Não está, porque a história começa com a mãe chamando a Chapeuzinho, normalmente, não é? Então, você pensa, o que a mãe da Chapeuzinho estava fazendo antes de chamar a Chapeuzinho? Estava na cozinha, fazendo alguma coisa para a mãe dela comer, né? Isso é inferir, um outro nível cognitivo, né? Então, a gente pode também fazer com que as crianças leiam várias versões do Chapeuzinho Vermelho e comparem, é um outro nível. E elas podem analisar mesmo desde pequenininho. Elas podem inferir, elas podem imaginar, elas podem criar hipótese. Se a gente não faz essa progressão vertical dentro da própria sequência pedagógica, a sequência pedagógica se torna um suplício para as crianças. Então, é importante entender a questão da taxonomia para que a gente mude de nível cognitivo ao longo do dia e possa fazer, ao longo da sequência pedagógica, e possa fazer uma coisa que a gente ainda não consegue fazer no Brasil, né? Até porque as salas de aula são lotadas, né? Que é o ensino diferenciado. Então, tem um aluno que ainda está sofrendo em achar a informação explícita e o outro lá na frente. Nós precisamos ter a sequência completa. Tá? Então, rapidinho, de Ontário, está em inglês, gente, mas só porque eu queria aqui mostrar um currículo de Ontário, os currículos dos países desenvolvidos, todos que eu li, todos que eu estudei, nenhum traz referência bibliográfica. Parte direto para o manual, não tem referência bibliográfica, isso pode ter a citaçãozinha assim mínima, tá? Mas quando a gente olha o de Ontário e vários outros currículos que eu olhei, mas principalmente o de Ontário, ele é muito claro, ele segue a taxonomia muito claro. Então, ele faz a progressão por nível cognitivo. Tá? É um currículo que eu recomendo muito estudar. Bom, outro equívoco é manter feudos conceituais e de responsabilidade entre as etapas escolares. Né? Aqui no Brasil, a gente não tem educação básica. Só existe um papel. A gente tem educação infantil, a gente tem as creches, que é o último elo da cadeia alimentar. Né? A gente tem a educação infantil, o Fundo 1, o Fundo 2, ensino médio e ensino superior. Os super chiques do último são os professores universitários, que eles mandam, eles estudam, eles pesquisam, né? Exatamente. Então, depois tem o cara do ensino médio, né? Que é um professor que é um pouquinho melhor, o cara que às vezes dá aula de cursinho, né? Uma carreira mais promissora. O cara do Fundo 2 é o cara do eu sou você amanhã, é eu ensino médio amanhã. Eu queria ser ele, mas ele não sou. Eu sou ensino médio, eu vou ser, né? O primário é coitado da pedagoga, né? E a educação infantil é aquilo que deu certo, se estudou, né? Ele não sabe, né? Então, essa briga, gente, não é possível. A educação, ela é das atividades humanas. Olha a área da saúde. Por exemplo, vacina é meio cumulativo, né? Você vacina logo cedo, você vai imunizando, fora aí, ou você tem um acúmulo de saúde, de bons hábitos, mas nada é mais cognitivo, nada mais sequencial, estruturado e acumulativo do que as atividades cognitivas desenvolvidas na escola. Então, se os professores do Fundo 2, do ensino médio, desprezam as crecheiras e as pedagogas e etc., estou falando de propósito, não dá, né?
Porque a gente cria um antagonismo que faz com que essa pessoa que desprezou o anterior não se sinta responsável pela educação do aluno. Né? Ah, não. Chegou aqui, não sabe ler. Se problema lá, não quer nem saber. Né? E nós exercemos o desprezo pelos nossos alunos, também desprezando quem educou eles antes da gente. Então, isso é outro retrato que me deixa profundamente angustiado quando eu olho para a política pública no Brasil. Esse é o retrato da sociedade hierárquica e desigual brasileira. Então, a gente tem a categoria, o professor universitário é ótimo, depois o outro mais ou menos, o outro, mas todo mundo queria ser o próximo, né? Mas o de cima está sendo desprezando de baixo. Então, é fundamental na hora de escrever o currículo a gente fazer um perfil de entrada e saída. O que eu entrego para o próximo? O que eu, da educação infantil, entrego para o de outro? Né? Então, perfil de entrada e perfil de saída. O que eu, quinto ano, entrego para o sexto? Que o menino vai passar a ter 10 professores. Então, eu vou me comprometer a entregar o aluno que nem a França falou, né? Ele escreve pela cursiva, ele fala para o professor escrever, né? Então, a gente tem que ter um documento que tenha os perfis de entrada e saída, né? De cada etapa. Óbvio que se a gente faz bem direitinho, a gente tem perfil de entrada e saída de cada ano, né? Como a gente falou. Bom, então o terceiro passo é construir um documento único para toda a educação básica, ou ter em mente os perfis de entrada e saída para cada um, para compartilhar responsabilidades e conceitos. Por exemplo, escolas particulares que não trabalham com uma etapa ou outra, ela tem que saber, eu sou o quê? Eu faço o quê aqui? Tem colégio, por exemplo, que o colégio de educação do ensino fundamental que prepara para o Bandeirantes, colégio que prepara para não sei quem. Não tem um monte, assim, colégio que prepara para o próximo? Né? O que eu entrego? O que eu combinar que eu entrego para o próximo? Né? Eu quero que a gente vai acabar com esse tipo de coisa também. Quando tiver um bom currículo, todo mundo prepara todo mundo para as mesmas coisas e vamos torcer para que sejam coisas desafiantes. Né? Aqui a gente tem um exemplo traduzido, está mínima para ler, e queria chamar a atenção aqui para uma coisa. O Common Core, ele faz um negócio bem interessante, que é botar aqui uma espécie de âncora, que é a expectativa, tá? Então, a expectativa, por exemplo, para esse trecho aqui do Common Core, é interpretar palavras e frases à medida que são utilizadas em um texto, inclusive identificando seu significado técnico, conotativo e figurativo, analisar como a escolha específica de palavras impacta no seu significado e tom. Ou seja, isso aqui é uma maneira de apresentar a habilidade de aquisição do vocabulário. Então, a gente fala, o aluno adquire vocabulário, qualquer coisa. Isso aqui é interpretar as palavras e frases à medida que são utilizadas, significa que o aluno tem que parar e olhar no dicionário, ou perguntar para o professor, ou olhar o contexto. Ele vai saber que ele precisa conhecer aquela palavra nova, porque ele precisa compreender o texto que ele está lendo. Tá? Então, na pré-escola, como é que é descrito então, a habilidade da pré-escola? Né? A gente diferencia, a linguagem que a gente está usando é expectativa aqui, habilidade aqui. Okay? Com sugestões e apoio, fazer e responder perguntas sobre palavras desconhecidas no texto. Está na pré-escola. Então, o que é uma palavra difícil numa fábula assim? Macambúzio, né? Sei lá. Branca de Neve estava macambúzio. Gente, o que é macambúzio? Né? Então, criar essa curiosidade sobre o significado da palavra, para que o aluno fale, puxa, vale a pena eu ler no dicionário, porque daí eu vou conhecer uma palavra a mais, eu vou entender super bem o que eu estou lendo aqui. Tá? Outro erro sistemático, eu já estou terminando, confundir expectativa e habilidade, por exemplo, em lista de atividades. Isso é um problema, porque a gente olha a maioria dos currículos que eu olho, as escolas particulares fazem uma lista de conteúdo, né? Aí, por exemplo, diferenciar, isso é é uma coisa que é mau hábito, que é trazida até pelas avaliações brasileiras, que, por exemplo, achar o conteúdo de humor uma tirinha.
né? Isso não é habilidade, isso é uma atividade, isso é um exercício, né? Então não dá para botar esse tipo de coisa na escrita do currículo, tá? Então, o antídoto para isso é cuidado na estrutura e na definição e descrição dos eixos, subeixos, expectativas é essencial para garantir a competência do documento curricular como instrumento de gestão pedagógica escolar. Então, a hierarquia da maneira como o currículo vai sendo desdobrado, desde daquele desejo que você queria de atender os direitos humanos, até você falar que ele vai ler e escrever, por exemplo, o nome dele por letra cursiva, isso precisa obedecer uma lógica. A escrita é super importante. E a última coisa que eu queria dizer, então, aqui para vocês, aqui por que eu gosto tanto do currículo do LAC, porque isso aqui, a habilidade está aqui, então ler com a ajuda do professor, texto para estudar os temas tratados nesse universidade de conhecimento, enciclopédia, revistas, vídeos, sites de internet, etc. Ok? É uma maneira bacana, competente de escrever uma habilidade. E aqui, os tipos de atividade. Então, o currículo do Acre tem essa hierarquia, essa estrutura muito bem feita, tá? A gente, alguns objetivos pedagógicos, a gente não entende o que é. Alguns defeitos tem, mas é a melhor estrutura dos currículos brasileiros que eu estudei até hoje, tá? Não, a estrutura eu vou mostrar amanhã, sendo os próximos capítulos. Eu trouxe o exemplo da estrutura toda do currículo do Acre para mostrar para vocês. Então, o que eu queria dizer aqui hoje é que, por causa dessa não familiaridade com os documentos curriculares do país desenvolvidos, com a língua inglesa, para poder ler o que se escreve atualmente em artigos e livros e manuais, etc., ainda mais com a quantidade de livros, de manual, de implementação, etc., que surgiu nos últimos anos, como a gente não tem familiaridade com isso, a gente bate nos mesmos erros. Os erros que eu falei aqui são os erros sistemáticos. É porque eu achei os mesmos erros em vários documentos curriculares brasileiros, tá? Inclusive das escolas particulares. Então, o que eu quero dizer, não estou dizendo que isso seja melhor ou pior, não. Né? Quer dizer, teoricamente, nem a nossa elite consegue montar um currículo, um documento curricular que sirva aquilo que eu falei lá no começo, para planejar a sala de aula, para planejar a escola, a rede, e a gente poder sonhar com um país mais equitativo e com maior nível de excelência escolar. Obrigada. Precisa de microfone? Já está filmando, né? Sim. Precisa de microfone para fazer. Obrigada. Vocês podem rapidinho se apresentar sobre isso? Meu nome é Lavona, sou do Conselho Britânico. Eu queria tocar em duas coisas. Primeiro, você fala sobre igualdade, reinventar, e eu adicionei a possibilidade de trazer isso, eu queria trazer isso para a vida real. Como um adulto, e a gente se vê trabalhando, vivendo e fazendo tudo mais. Na verdade, eu queria contar um pouco de uma história, porque eu gosto das histórias das pessoas, porque eu acho que eles ilustram muito bem as coisas que a gente fala, os conceitos que a gente discute. Então, faz uma semana, voltei da Birmingham, onde eu participei de uma conferência para professores de inglês que chama IATF. E nós, do Conselho Britânico, fizemos um curso cultural para os professores que estamos treinando em 3 localidades, Espírito Santo, São Paulo e Recife. E ganhou 2 de cada localidade. Então eu acompanhei, eu já estava indo de qualquer jeito porque eu ia apresentar. E acompanhei esse grupo que eu conhecia 4 deles, só de vista, mas eu não conhecia assim, de conversar, de saber a história deles. Então, a primeira noite, a gente jantou juntos e eu falei, então me conta a sua história, como você chegou a ser professor e tudo mais. E eu fiquei extremamente tocada por uma das histórias de um dos participantes de Espírito Santo.
E aí entra essa questão de igualdade e reinventar. Esse menino, que se vocês prestam atenção nos vídeos, ele está no vídeo de treinamento de professores, o nome dele é Ronnie Gleason. O Ronnie Gleason, ele falou para mim, olha, Lavon, eu sempre amei inglês. E quando eu tinha 12 anos, eu tinha um celular, mas eu queria comprar um set de livros que vendiam na banca para aprender inglês. E eu vendi meu celular, eu pedi esses livros. E todo mundo, inclusive a minha mãe, falava, tá louco, menina, por que você está fazendo isso? Isso não vai em nada, você vai ficar louco, etc, etc. Mas ele queria, ele falou, quando chegou os livros em casa, ele sentiu que a vida dele iria mudar. Aí ele foi aprendendo sozinho, e enquanto ele aprendia, ele ensinava outras pessoas da comunidade. Extremamente pobre esse menino. Ele cresceu, ele foi aprendendo e ele passou num concurso para participar desse projeto onde ele ensinava e está fazendo esse treinamento de professor. O Ronnie Gleason nunca tinha viajado para fora do Brasil. Ele viajou, ele foi para a Inglaterra, ele foi para conhecer Londres, conhecer outra cidade. E eu falei, gente, olha o esforço desse menino sozinho, de onde ele veio e onde ele chegou, até esse momento e onde ele vai chegar. E isso não foi proporcionado pela escola, foi tudo o esforço dele. Aí eu penso, gente, se ele tinha essa possibilidade de fazer isso na escola, e todas as crianças tinham essa mesma possibilidade e oportunidade, o que seria o nosso país? Eu penso nisso todo dia. Eu sinceramente. Eu sei porque eu também tenho 2 filhos pequenos. E a segunda história que eu queria contar rapidamente, eu revisei, porque eu revisei todas as apresentações. Eu revisei o seu na sexta-feira. Foi na sexta. No sábado, a gente fez uma reunião de ONU na minha casa, porque sempre é de ONU, sendo de uma família internacional e todos os amigos são de outros países. Então é sempre uma reunião de ONU. Aí a gente discutiu por horas, literalmente, a educação dos nossos filhos, porque um casal, a mãe é brasileira, o pai é francês, estão extremamente insatisfeitos com a escola, onde estão os meus filhos e os filhos deles. Eu mudei meus filhos de escola onde eles estavam para essa escola, e eu estou extremamente insatisfeita, porque eu estou comparando com onde eles estavam antes. E agora eles estão com outro currículo British National Curriculum, que é completamente diferente a abordagem e o jeito de aprender e tudo mais, até o treinamento dos professores. Então eu estou super feliz, eu estou vendo o progresso, a felicidade para estudar, o interesse e tudo mais. Mas eles estão insatisfeitos por quê? Eles estavam em Dubai, numa escola britânica também. Mas lá, os standards são outros. Extremamente. Então, tem esse. O que você falou de vacuum entre o que eles deveriam saber e o que eles estão fazendo numa certa idade. Lá, eles estão muito mais avançados. Então, aqui, eles falam, as expectativas são baixas. E eu estou super feliz pensando, nossa, que legal! E eles, que droga! Aí a gente vê essas diferenças de expectativas país por país e como é feito, porque eu penso assim, eu estou preparando os meus filhos para ser cidadãos do mundo realmente. Eles podem morar aqui, se eles querem, eles podem morar em qualquer lugar. Eu sou de um país, meu marido de outro país e eles são brasileiros. Então, eles precisam estar preparados para morar em qualquer lugar. Só que eu me pergunto todos os dias, eles estão recebendo uma educação que estão preparando eles para realmente competir com o mundo? Eu não sei. Espero que você chegue no esteja na British School, que é onde está minhas filhas. Olha, eu passei por essa angústia toda e eu passo o pessoal e passo também profissionalmente, né? Eu faço a pergunta o tempo todo. Primeiro, né?
Gente, imagina esse país aqui. Eu quando olho para isso, eu sempre penso no mapa, né? No mapa, aquela coisa. Gente, o Brasil é muito grande, muito diverso, tem muita coisa aqui, né? É aquela piada, olha só o povinho que eu vou botar lá dentro. Não, o povinho, é o currículo, né? É a escola, é essa história que a gente criou de ser medíocre na educação, né? Por uma série de razões. Então, primeiro, o potencial do Brasil, uma população educada, não vai ter para ninguém. É a única coisa que nos salva, em respeito à sua segunda história, de uma coisa que eu venho debatendo com a Paula, eu e a Paula Luzano, a gente trabalha muito junto, ela tem pequena, a gente é amiga, trabalha junto, está sempre debatendo. A Paula está fazendo o pós-doc dela lá em Stanford, né? Quem visita a universidade de ponta no Brasil, no mundo todo, fica chocado de ver a quantidade de asiáticos, a quantidade de chinês, Hong Kong, é uma coisa que você fala, meu Deus do céu, não vai ter lugar para o meu filho nessa escola, né? Aí eu sempre falo, pelo amor de Deus, a gente precisa, esse currículo precisa andar, a gente precisa fazer, meu Deus do céu, a gente vai ser faxineiro de chinês, a gente vai ser história, não vai ter o Brasil não vai ter, a gente vai ser faxineiro chinês, vamos ficar aqui fazendo uma vassoura, né? Porque todo mundo industrializado vai sair daqui. Aí a Paula falou assim, outro dia eu encontrei com ela, que teve no Brasil umas semanas atrás, ela falou assim, olha, quem vai ser faxineiro de chinês são os americanos. Nós vamos ser faxineiros, 2 faxineiros. Ela está em Palo Alto, ela está em Stanford, dominado pelos chineses, e os chineses, agora com a implementação do Common Core, apavorados, porque eles estão vendo que está vindo lá um tal do perigo. Meu pai chamava os chineses de perigo amarelo, né? O perigo amarelo, né? Então, nós temos que nos juntar, estudar e fazer um currículo de padrão internacional para ontem, tá? Sua pergunta. Minha pergunta é sobre a base nacional curricular que está sendo discutida agora. Quando foi definida, quando ela foi lançada, teve toda uma gritaria super justificada, e aí foram milhões de contribuições, né? Acho que 15 milhões, alguma coisa assim de contribuições. E eu queria saber o que você acha que vai sair disso. Vão ser revistos os pontos que foram criticados como história, língua portuguesa, que acho que foram os maiores pontos de crítica. O que você vê como uma pessoa que está na área, que está estudando, assim, o MEC vai voltar atrás e vai parar esse projeto para que ele seja pensado de verdade, de forma mais democrática? Porque até hoje, por exemplo, eu não sei quem foi que escreveu. A gente percebe assim que foram, quando você lê as disciplinas, você percebe que foram academias diferentes. Né? Essa aqui deve ser a Universidade Federal de Pernambuco, essa aqui deve ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro, você vai tentando identificar. Por isso, mas a gente não sabe, não é aberto. A colcha de retalho é o outro vício sistemático que eu acabei mencionando aqui. Né? O do Acre, por que eu sempre faço referência ao Acre? Porque o Acre foi a mesma equipe que fez todas as disciplinas, do primeiro até o ensino médio. Então, do primeiro ano até o ensino médio. Então, a formatação é a mesma. Né? A concepção, os eixos obviamente não são os mesmos, porque muda por área de conhecimento, mas há uma estrutura muito interessante, muito perfeita, aliás. Eu não sou otimista, eu rezo para estar errado, como eu rezei muito na primeira. Né? A sensação de, eu não estou brincando, porque assim, tem uma questão emocional que eu falo, meu Deus do céu, nós estamos caminhando para um caos. Né? Quando saiu a primeira, eu falei, não, peraí, eu estudei um monte de currículos no Brasil. Todos eles, inclusive o PCN, fala nos eixos, oralidade, leitura e escrita. Primeira coisa que eu fui buscar, cadê os eixos? Não tinha eixo, não tinha progressão, as habilidades eram completamente zoadas. Passei uma até que foi mais uma vez com a Paula, porque é a única pessoa que eu posso falar desse jeito, porque as pessoas não sabem do nível da aflição. Né? Se você não está estudando isso, você não sabe o tamanho do problema que a gente está criando. Eu falei, Paula, conseguiram zoar o zoado. Nem porque eu falo assim, gente, puseram para resolver fazer a base. Não vai passar vergonha. Porque existe uma imprensa, existe um debate público, a gente fala na CBN, a gente fala. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa senhora, eu tive que parar 15 dias e falar assim, eu não posso ir a público falar o que eu estou pensando, porque eu vou meter as pés pelas mãos. Né? Então, nós fizemos um PPT que está disponível aí para quem quiser ver, explicando o que a gente estava dentro de errado e foi para o MEC, etc. E tal. Então, como é que vai se fazer a transição desse documento, que, na minha opinião, é um escárnio dos problemas educacionais que a gente tem? Foi um escárnio. Eu escrevo para a revista Gestão Educacional, eu escrevi um artigo, não sei se alguém aqui leu,
Aí a editora da revista resolveu, porque eu fiz uma menção a Maria Antonieta, né? É o mesmo caso. Não é verdadeira história, né? Segundo dizem a história verdadeira, que a Maria Antonieta teria dito para os pobres que não conseguiam, o dinheiro não dava mais para comprar pão, né? Ou brioche, né? É a mesma coisa. Olha, vocês não sabem ler, vocês não sabem escrever, vocês não sabem as 4 operações, mas vocês vão aprender no segundo ensino médio, no segundo ano do ensino médio, a ler emoticon, né? O emoticon está lá. Quem viu o emoticon? Quem leu a base? Vocês não leram a base? Ainda bem, né? Está lá, segundo ano do ensino médio, né? Usar emoticon. Pelo amor de Deus, a minha filha usa emoticon. Se ela não soubesse ler, ela, né? Não precisa. Certo? Então, a irresponsabilidade que produziu esse tipo de documento não saiu do MEC. O fato de ter 15 milhões de kkk, hahaha, eba, uma porcaria, é bom, gostei, não sei o quê, porque o nível vai desde aí até os relatórios que estão sendo disponibilizados no site, né? A irresponsabilidade não saiu de lá. Não se mudou a equipe que está produzindo. Vamos sair do currículo que propõe emoticon no segundo ano do ensino médio, né? Imagina, toda a população de jovens brasileiros esperando chegar no ensino médio para aprender a mexer com emoticon. Né? Vejam. Então, vamos sair daí para ir para o currículo britânico? Vamos sair daí para ler para o currículo português, que eu caio de joelho assim. Olha, eu pago para mim. Se fizerem do Acre, eu já falei, faz do Acre, pega do Acre, vamos começar com o do Acre. Ou então vou fazer o seguinte, pega de Portugal, né? Não precisa nem traduzir. Gente, de Portugal, pelo menos eu te língua portuguesa, por que não? Não, é sério, eu não estou brincando. Por que não de Portugal? Que lê os Lusíadas do 7º ano. Né? Então, eu não sou otimista, eu gostaria de ser, eu rezo, mas eu não sou otimista. Eu não acho que a concepção, os pequenos poderes que tomaram conta do MEC vão sair de lá para abrir mão para uma coisa que seja realmente libertadora para a população brasileira. Eu tenho menos de 30 dias para aprender esses eixos para fazer a nova versão do 043 de 2016 do PIBID. Em português, por favor, não entendi nada que você falou. Existe um projeto nacional de iniciação da ciência. Sim, vai ser extinto o currículo atual, o edital atual, que era até para 2018, recebeu uma paulada na cabeça semana passada, vai ser extinto, dia 11 de abril foi publicado, dia 15, dia 30 de junho termina, e em julho tem que ter uma nova versão que vai entrar para vigorar até julho de 2017, com esses eixos mencionados por você, que a gente nunca viu na vida, e tem que dominar para em menos de 20 dias fazer um novo projeto que você pode. Então veja, mais uma evidência. Mais uma evidência. Então olha, eu não estava sabendo isso, porque como a minha cabeça está mergulhada no currículo, eu não consigo fazer mais nada, né? Então veja, a gente tem o MEC produzindo um currículo e faz um programa, aquele programa de inovação escolar, onde você, para ganhar, entrar no mapa, você tem que perguntar para os pais o que os alunos vão aprender. Tá? E você tem isso, não sabia, que já está, ou seja, estamos cimentando, né, o apocalipse curricular. Né? Então veja, o nível de irresponsabilidade dessa equipe não é para amador. Né? Porque quando você acha que você está numa briga pelo eixo da oralidade, leitura e escrita, já estão lá na frente, né, minando o currículo, dizendo que o que é inovador é não ter currículo, e pegando o PIBID já detonando a fundação do currículo para usar um eixo, para consolidar os eixos equivocados que foram propostos nesse currículo. Então, não dá para ser otimista físico,